João, capítulo de número 9, a partir do verso 1. Se você encontrou o texto e podemos ler, confirme isso dizendo um amém. João, capítulo de número 9, a partir do verso 1, diz assim a palavra do Senhor. E passando Jesus, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? E Jesus respondeu: nem ele pecou, nem os seus pais, mas foi assim, para que se manifestem nele as obras de Deus. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. E tendo dito isso, cuspiu na terra, e com a saliva fez lodo, e untou com lodo os olhos do cego, e disse-lhe: vai até o tanque de Siloé e lava-te. Ele foi e lavou, e voltou vendo. Então os vizinhos e aqueles que antes tinham visto que era cego diziam: não é este aquele que estava sentado e mendigava? Uns diziam: é este. E outros: parece com ele. Mas ele dizia: sou eu. Você diz amém por esta palavra? Nós já estamos regados das orações. Tome o seu assento, mas faça isso adorando ao Senhor. Deixa a sua Bíblia aberta. Vamos meditar um pouco na palavra do Senhor. Querida igreja, o texto que lemos esta noite é um texto bastante conhecido e vai fazer menção a mais um dos episódios do ministério de Jesus. O ministério de Jesus, que popularmente foi conhecido por tantos, que alcançou a tantos, que alcançou o número de multidões, que ultrapassou fronteiras, cidades, vilarejos, não se limitando aos termos da Judéia, mas alcançando também as cidades vizinhas. Este ministério, que foi tão popular e tão conhecido e acessado por muitos, será registrado e relatado por poucos, ou melhor dizendo, apenas por 4. Foi visto por muito, acessado por muitos, alcançou a muitos, mas vai ser registrado pela ótica de 4 evangelistas: Mateus, Marcos, Lucas e João. Eles vão registrar todo o processo e todo o ministério, tudo que envolvia a ação de Jesus aqui na terra. Alguns relatam o seu início, desde o anúncio do seu nascimento até o momento da sua morte e ressurreição, e desde o dia em que foi assunto aos céus. Eles vão ser responsáveis por registrar toda a trajetória de Jesus. Mateus, Marcos e Lucas estão enquadrados em um conjunto literário que chamamos de evangelhos sinóticos. Eles são chamados de sinóticos porque sinótico quer dizer ver junto ou ver ao mesmo tempo. Registraram quase as mesmas coisas. Se você analisar o evangelho de Mateus, de Marcos e de Lucas, você vai perceber que há muita similaridade nos seus escritos. Isto porque viram juntos. Mas embora falem do mesmo Cristo, da mesma cruz, dos mesmos milagres, das mesmas mensagens, você vai perceber que o evangelho escrito por João é completamente diferente em proposta, em conteúdo e em aplicação do que os demais evangelistas. Estão falando do mesmo Cristo, da mesma cruz, por vezes das mesmas ministrações,
Mas a perspectiva de um é completamente diferente da perspectiva dos demais. Porque não é porque desfruta da mesma experiência que está limitado ao mesmo resultado. Vai falar do mesmo Cristo, vai falar da mesma cruz, vai falar dos mesmos milagres, mas não está limitado ao mesmo nível, não está limitado ao mesmo alcance. Eu vou melhorar a palavra só para você receber. Tem gente que vem para o janeiro profético como você vem, mas graças a Deus que a palavra liberada não limita você à fé de alguém, não limita você ao alcance de alguém. Pode estar no mesmo ambiente, pode estar no mesmo culto, mas não está limitado ao mesmo resultado. É por isso que ano que vem vai chegar gente diferente e vai chegar gente igual, porque ambiente não limita resultado. Tem alguém que compreende isso? Glória a Deus. Na perspectiva de Mateus, de Marcos e de Lucas, Jesus é rei, Jesus é homem, Jesus é servo. Mas na perspectiva de João, ele é Deus. Mateus viu o rei de quem os profetas profetizaram. Marcos viu nele o serviço a qual os gregos tantos apreciavam. Lucas viu nele o homem perfeito, mas João disse: este aí é o Deus, este é Deus, este é Deus, este é Deus. É por isso que você vai perceber que o Evangelho de João é o único que não vai relatar acerca do nascimento de Jesus. João não fala de Belém, João não fala de Maria, João não fala de José, João não fala de manjedoura, mas João não vai defender o seu nascimento, porque na perspectiva dele, Jesus não era daquele tempo, não era daquela era, não era lógico compreender como as coisas aconteceram. Então, enquanto os evangelistas estão querendo fazer compreensível a trajetória dele, dizendo: ele nasceu a partir dessa forma, aconteceu em tal lugar, João vai escrever para defender a sua existência. E na perspectiva dele, ele deixa claro: ele nunca nasceu, mas ele sempre existiu. Existiu desde quando, João? Desde o princípio. Que princípio? O princípio onde as coisas não eram coisas, onde o mundo não era mundo. Ele era a palavra de Deus em movimento, que dava forma a todas as coisas. Tudo foi criado por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Ele se fez carne, andou em nosso meio e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai. Olha isso. O que João está dizendo é: não nasceu, mas existia. Entenda isso. O que João está dizendo é: não estava exposto, mas existia. Paulo, em concordância com aquilo que João falou, vai escrever aos Colossenses e vai dizer: o mistério que esteve oculto em todas as eras e em todas as gerações foi revelado neste século. Que mistério é esse, apóstolo? É Cristo em vós, esperança de uma glória. Cristo em vós é esperança da glória. Olha isso. O que é que Paulo está dizendo? Ele era um mistério que estava oculto. O que ele está dizendo é: estava oculto, mas existia. Era um mistério resguardado, mas existia. Era um mistério não revelado, mas existia. Para quem pensa que o Cristo só passou a existir depois que João apontou o dedo para ele no Jordão e disse: esse aí é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, a Bíblia está deixando clara, João está tentando explicar, e Paulo reverbera aquilo que João disse. Ele não estava revelado, mas existia. Segura um pouquinho só para entender o que está acontecendo aqui. Desde o princípio da história,
Ele nunca se importou com nome revelado, com o rosto na foto. Eu vou contextualizar. Com quantos seguidores tinha no Instagram? Com quem estava vendo a sua trajetória? Com quem curtia? Com quem aprovava? Com quem compartilhava? Nunca. Ele entendia, tem um tempo para eu ser revelado. E enquanto este tempo não chega, eu vou marcando presença em todos os episódios, em todas as eras, em todas as gerações. A Bíblia deixa claro, no Gênesis, ele não estava revelado, mas existia. Abraão está subindo para o Moriá, e o texto já foi pregado aqui esta noite. E Deus pede o filho em sacrifício, quando o ato estava para ser consumado. A Bíblia vai dizer que entre uns arbustos tinha um cordeiro que foi provido para dar livramento à vida de Isaque. Ele não estava revelado, mas ele já existia. Era o cordeiro que estava sendo preparado desde a fundação do mundo. Não tinha câmera, não tinha fotografia, mas ele estava dizendo: estou fazendo o que tenho que fazer, estou cumprindo quem tenho que cumprir, estou livrando quem tenho que livrar. Não estava revelado, mas existia. No Êxodo, ele também não está revelado, mas existia. Deus chamou Moisés e disse: Moisés, pega um cordeiro, mata o cordeiro, pega o sangue dele, coloca nas vergas e nos umbrais das portas. Para que isso, Senhor? É porque no 14º dia desse mês, Moisés, eu vou visitar com morte o arraial dos egípcios, e vou ferir todo o primogênito, de homem e de animal, de rico e de pobre, de servo e de senhor. Mas há de ser que, vindo o anjo da morte para o vosso arraial, e vendo o sinal do sangue na porta, não vai entrar, mas vai passar por cima. Não vai entrar, mas vai passar pelo lado. Olha o sangue do cordeiro cobrindo a cara. Oh meu Deus, eu estou sentindo graça. Ergue a cama, Súria. Levante a sua mão direita para receber esta palavra, porque esta noite é noite de livramento. Você crê que a armadilha foi preparada, mas o sangue do cordeiro está cobrindo a vida de alguém? O mal não vai entrar, o mal não vai entrar. Tem alguém para receber com ousadia essa palavra? O mal não vai chegar lá. Não estava revelado, mas existia. Porque exposição é uma coisa e existência é outra completamente diferente. Na terra tem uma política que diz: quem não é visto não é lembrado. Mas a logística do céu é completamente diferente. Quem tem propósito um dia será revelado. Quem tem propósito um dia será apresentado. Aqui na terra o homem precisa ver para lembrar, mas quem caminha na perspectiva do céu sabe. O pastor pode não me ver, mas ele está me vendo. A diretoria pode não me ver, mas ele está me vendo. Eu tenho uma palavra de Deus para você: não se preocupe, porque quem tem que ver te trouxe aqui esta noite para dizer: continua servindo o que eu estou vendo, continua adorando o que ele está vendo, continua na humildade que ele está vendo. O capítulo de número 9 vai registrar um dos milagres que Jesus operou
nos termos de Jerusalém. Fale para alguém que está do seu lado, diga: Jesus estava em Jerusalém. Esta ida de Jesus a Jerusalém foi completamente diferente de todas as outras vezes que ele foi para lá. O que levou Jesus a Jerusalém neste dia, ou no contexto do capítulo de número 9, era uma festa judaica muito celebrada e que reunia peregrinos de todas as partes do mundo. Jesus está indo para Jerusalém porque está querendo se confraternizar e fazer aquilo que para os judeus era correto. Ele estava lá para comemorar uma das festas mais celebradas nos entornos e na própria Jerusalém. Esta festa era celebrada dentro do templo, nos termos do templo. Todo mundo que deixava a sua cidade, que percorria quilômetros, alguns dias de viagem, ia para Jerusalém, mas o objetivo, o endereço, a localização era o templo. Todo mundo ia para ficar no templo. As comemorações eram no templo. A festa acontecia no templo. As atrações estavam no templo. Mas a Bíblia vai nos dizer que é próximo àquele templo. Alguns estudiosos dizem cerca de 5 quilômetros ou menos do que isso, jazia um tanque onde tinha muitos enfermos. Os enfermos eram afastados do convívio social, eram limitados ao culto, era limitado àquilo que era socialmente comum e socialmente correto. Enquanto todo mundo está indo para o templo, Jesus não faz questão de estar onde todo mundo está, mas sempre ocupou o seu tempo em atender quem precisava ser atendido. É por isso que ele vai passar no templo, vai ministrar cura sobre alguém, e continuando a sua jornada, o texto vai dizer que ele está passando em um caminho, e olha como o texto é enfático. Viu um homem cego de nascença. A maioria dos enfermos estavam reunidos neste lugar, onde tinha 5 alpendres e tinha um tanque centralizado dentro dele. O que os prendiam dentro daquele espaço, onde tinham diversas doenças, pessoas com calamidades diferentes, com tempos diferentes, com idade diferente, mas que estavam reunidos ali por um objetivo ou por uma limitação comum, algum tipo de enfermidade que o afastava do convívio social. Todo doente, todo enfermo, todo limitado ficava lá no templo, lá no tanque onde todos estavam. Mas o texto vai dizer que este homem não está onde todo mundo está afastado, mas ele tem o que todo mundo tem: enfermidade e limitação. O que prendia as pessoas lá no tanque de Betesda era a crença de que de tempo em tempo descia um anjo, agitava as águas, e aquele que primeiro pulasse era livre de qualquer enfermidade que tivesse. Olha isso. O que os prendia naquele ambiente era a crença. O anjo desce aqui, agita aqui, e qualquer um que pular é livre de qualquer enfermidade que tenha. Tem uma problemática nessa narrativa. Primeiro porque Jesus vai conversar com um homem que está ali há 38 anos e ele não tem testemunho de cura de ninguém que estava ali. Ele está há muito tempo, mas nunca viu milagre. Está há muito tempo, mas não consegue mencionar ninguém que pulou e foi livre de qualquer enfermidade que tivesse. Mas Jesus secretamente cura um homem dentro daquele tempo, daquele tanque, e logo em seguida vai fazer um milagre fora dos limites do tanque. Ele quer quebrar um protocolo.
Vocês estão presos aqui por causa de uma lenda, por causa de uma história. Vocês estão centralizando a possibilidade de milagre, a possibilidade de cura, a possibilidade de libertação, não em palavra, não em enviado, mas estão centralizando a possibilidade de milagre em lugar. Aí Jesus vai curar fora do tanque, para deixar claro: eu não preciso de lugar, eu não dependo de lugar, eu não estou preso a lugar. É por isso que não tem ambiente específico para ele fazer milagre. Ele fazia milagre no tanque, fazia milagre na rua, fazia milagre no barco, fazia milagre em ilha, fazia milagre em monte, porque ele não está preso a lugar. Ele vai aonde tem que ir para atender a fé e a credibilidade de alguém. Jesus encontra este homem e diz assim: os discípulos estão conversando, questionando. E quando Jesus olha, porque o texto é enfático em dizer que, passando, Jesus viu um homem cego de nascença. Ele vê o homem primeiro, a limitação depois. Ele vê a pessoa primeiro, o que limita depois. Alguém só via cegueira, mas Jesus olhava e dizia: eu estou vendo um homem. Eu estou vendo. Eu vou melhorar esse negócio. Às vezes alguém só vê o vício, aí Jesus vê a vida, vê a alma. É por isso que a gente não tem que se assustar com esse viciado, com esse traficante. É porque ele não vê o vício, ele não vê a limitação, ele vê a alma. E ele sabe, meu é o querer e meu é o efetuar. Ele ainda liberta, ele ainda transforma, ele ainda nos vê como naturalmente somos. Mas os discípulos, redobre a sua atenção para isso. Os discípulos, ao perceberem que Jesus tinha visto o homem, disse assim: Senhor, quem pecou para que este nascesse assim? Ele ou seus pais? Olha a arrogância. Que tem pecado, tem. A gente só quer saber de onde vem, se é dele ou se é dos pais dele. É uma pergunta antiética que diz assim: vou lhe dar duas opções para o Senhor e escolher uma. Foi ele ou foi o pai dele que pecou para que este nascesse assim? Só que Jesus não tem muito esse negócio de dar duas opções fechadas para ele. Se der duas opções fechadas para ele, ele diz assim: eu tenho uma terceira alternativa para explicar a indagação e a curiosidade de alguém. A grande questão aqui, eu quero que você entenda que aquele cego que estava no caminho não tinha nada de interessante. Fale com pelo menos duas pessoas, diga: aquele homem não tinha nada de interessante. Diga assim: nada que justificasse o fato de Jesus ter olhado para ele. Eu vou melhorar, não tinha nada que chamasse atenção para que Jesus olhasse para ele. Não tinha nada de interessante para Jesus parar a marcha e olhar para ele. Não tinha nada que justificasse Jesus atrasar um pouquinho uma viagem para parar e olhar para ele. O olhar de Jesus para aquele homem foi tão nítido que os discípulos disseram: um assunto a ele, a atenção está centralizada nele. Então quem pecou para que este nascesse assim? A pergunta dos discípulos é uma explicação, uma justificativa, mas eu quero que você entenda que aqui nesse contexto, a questão aqui não é o cego. O que os discípulos estão olhando não é para o cego, porque o cego não era interessante para eles. O que eles não entendem é como um cego pode ter sido tão interessante para Jesus. Os discípulos estão olhando para o cego e estão dizendo: é o que ele tem?
É o que ele está vendo? Eles não entendem. Por que é que alguém assim é tão interessante para Jesus? Porque ele para olhar gente que não é interessante. Que não é interessante. Oh, minha irmã. Oh, meu irmão, coloca a mão direita em cima para agradecer aquele que mesmo não vendo nada quer justificar-se o favor dele na tua vida. Ele olhou para você. Ele olhou para você. Ele olhou para você. Não é interessante para alguém, mas é interessante para ele. É interessante para ele. Olha para cá. Ah, meu irmão. Tá aberta a porta, viu? Tá aberta. Então você está dizendo para mim e para eles, Rafa, que os irmãos de José não conseguiam enxergar porque eles não entendiam o sonho, mas ele dá os sonhos. Para os irmãos de Davi só via um presunçoso, mas Deus via um escolhido. E essa outra parte eu vou deixar você revelar. Não é interessante para alguém, mas é interessante para Deus. Não atende às expectativas de alguém, mas atende à expectativa de Deus. E sabe qual é a expectativa de Deus, pastor? Fraqueza. Sabe qual é a expectativa de Deus? Incapacidade. Quanto mais incapaz você for, mais chance terá de desfrutar o extraordinário. Quanto mais fraco você for, mais tem poder dele para deixar na tua vida. Poder dele para deixar na tua vida. Oh, irmão, pelo amor de Deus, fala com pelo menos 3 crentes. Não é interessante para alguém, mas é interessante para Deus. É interessante para Deus. Ele está olhando para você. Está olhando para você. Está olhando para você. Está olhando. Depois que Jesus olha para a gente, é tanta especulação, pastora. Percebe? Jesus passou, o cego estava lá, os discípulos. Mas quando Jesus olhou para ele, os discípulos, quem pecou? Diga logo, adiante, revele. Você já percebeu que todas as vezes que o olhar de Deus se centraliza na nossa vida para mudar algumas coisas, a crítica de alguém se manifesta também. Ah, eu não sei se eu falo. Eu não sei se eu falo, fica assim. O que é que vocês acham? É porque tem gente que não suporta o fato de Deus olhar para você. De Deus... Ah, irmão, quem for de papel que se rasgue. Tem gente que não suporta a ideia de Deus ter decidido que vai mudar algumas coisas em você. Antes de Jesus olhar para você, eu tenho certeza, a tua vida era mais tranquila, era mais descansada, ninguém te criticava tanto, ninguém apontava tanto. Aí Jesus pegou, olhou para você assim, aí começam a querer achar defeito na gente. Quem pecou, Senhor? Este ou os seus pais, para que nascesse cego? Aí Jesus disse assim: nem ele e nem os seus pais. E por que foi assim? Jesus disse: aconteceu dessa forma, para que a glória de Deus se manifeste na vida dele. Que dobre a sua atenção para entender o que está acontecendo aqui. Jesus está quebrando uma cultura, uma tradição, uma informação milenar. Que dizia, é a escritura, não é dizer, não é ditado, que Deus visitava o pecado do pai nos filhos até a 3ª geração. Eles estão reverberando o que aprenderam.
estão questionando e criticando acerca do que foram ensinados. Se é enfermo, se está limitado, é consequência do pecado de alguém. Mas Jesus quebra o protocolo e dá um novo caminho para que algumas coisas sejam entendidas. Ele diz: nem ele pecou, nem os seus pais pecaram. Ora, então por que é assim? Jesus respondeu: ele é assim para que a glória de Deus se manifeste na vida dele. Ô Rafa, então você veio lá de Abreu e Lima, lá da minha amada Pernambuco, falar para mim e para essa igreja que o processo que eles estão vivendo não é consequência, é propósito de Deus. Já pegou a chave? Porque muitas vezes as pessoas não entendem o que estamos passando. Deus te trouxe hoje aqui para dizer: não é castigo, é propósito. É janeiro, profeta. Levanta a mão para adorar. Só quem está entendendo, olha isso. O que Jesus está dizendo a ele, pastor, é que algumas dores são permissões para que a glória seja manifestada. Eu preciso te dizer que algumas tragédias não foram castigo, é para que a glória seja manifestada. Alguns traumas não foram sentença, é para que a glória seja manifestada. Um certo escritor falou: quanto mais ferido você for, mais agraciado você será. É impossível que Deus te use tremendamente sem antes ter te ferido profundamente. Ele fere, mas a glória se manifesta. Algumas dores foi para que a glória se manifestasse. Algumas enfermidades foi para que a glória se manifestasse. Algumas limitações é para que a glória se manifeste. Jesus olhou para ele e disse: ele foi alvo das obras e da bondade de Deus. Jesus cuspiu no chão, fez lodo, untou os olhos do cego e disse a ele: vai até o tanque de Siloé e lava-te. Olha o que Jesus disse: vai ao tanque de Siloé e lava-te. Era um milagre, mas condicional ao esforço dele ir e se lavar. Milagre é milagre, mas os métodos são diferentes. Jesus já tinha aberto olhos de cego e não precisou de tantas coisas. Ele encontrou um cego no meio do caminho, perguntou: o que é que você quer que eu faça? Ele disse: quero ver. Jesus disse: então veja. E viu. Mas a este cego, ele disse: vai ao tanque de Siloé e lava-te. Olha para cá. Ele é cego. Ele tem limitação. Ele tinha tudo para não ir, mas foi. Ele tinha tudo para não chegar, mas chegou. Ele tinha tudo para não conseguir, mas ele conseguiu. Não faça da sua limitação a sua desculpa. Se ele te apontou o caminho, é porque tem capacidade em você de chegar. Não faça da sua limitação a sua desculpa.
Ah, eu não fui por causa disso. Ah, eu não fui por causa daquilo. Tem coisa grande esperando você. Tem coisa extraordinária esperando você. Se Ele te mandou, vai com dor, mas vai. Vai cansado, mas vai. Vai desanimado, mas vai. Sem esperança. Deixa eu ver se tem alguém indo nesta noite. Deixa eu ver quem está caminhando em direção ao milagre. Deixa eu ver quem está indo para onde Ele mandou. Eu vou, tem mais alguém que vai. Eu vou, tem mais alguém que vai. Vai, que tem um lugar esperado, com tudo preparado para você. Olha isso. Ele decidiu ir. Diga comigo: decisões mudam destinos. Diga mais forte: decisões mudam destinos. Tem gente que nunca vai ter a história mudada porque não tem coragem de ir. Tem gente que nunca vai viver milagre porque não tem coragem de deixar. Estão estacionadas, estagnadas em seu comodismo, em lugares confortáveis, em lugares favoráveis, e vão viver eternamente limitadas àquela condição. Mas quem pega a palavra, quem recebe a palavra e diz: eu vou, porque quem manda envia, quem manda capacita, quem manda respalda. Eu vou chegar lá. O cego está indo. O cego está, o cego está indo. Alguém está olhando e não está entendendo, mas sem enxergar, ele está indo. Está tateando, mas está indo. Está esbarrando em algumas coisas, mas está indo. Quem sabe tropeçando, caindo, levantando, mas ele está indo. Ele não vê, ele é cego, mas ele não é mudo. Eu imagino ele perguntando: o tanque de Siloé é para a direita ou para a esquerda? Por quê? Só diz para onde é que eu tenho que chegar lá. Quando ele chega, quando ele chega, ele toca, ele sente, e quem sabe pergunta: aqui é o tanque de Siloé? Sim, sim, é aqui, é aqui. Viu? Quando ele viu, perceba, isso é um dos milagres onde quem recebe o milagre não sai dizendo o que aconteceu. Porque quando Jesus curou um homem coxo, aí ele disse assim: vá e não diga para ninguém o que foi que eu fiz por você. Mas aquele homem, por onde andava, ele dizia: foi Jesus que me curou, foi Jesus que me curou, foi Jesus que me curou. Esse é o primeiro cego de nascença. Eu não sei nem quantos anos ele tinha, mas quando ele viu, ele ficou tão impactado que ele nem conseguiu externar. Porque você não vai ver no texto ele dizendo: tô curado, tô vendo, tô curado, é milagre, tô vendo. Não, ele está calado. O senhor entende rápido demais as coisas. E ele está curado, ele está vindo, mas ele está calado. Ele não diz nada. Aí, versículo de número 8. Então, os vizinhos e aqueles que antes tinham visto que ele era cego, diziam: não é ele o cego? Olha para cá, irmão, olha para cá, só rapidinho. Terrível. Você é mais observado do que pensa. A Rede Globo, Record e SBT não dá tempo de fazer a cobertura da tua vida como alguém faz.
que era tão apreciada dessa forma. Você sabe que hoje está melhor, mas crente assembleano raiz, mas era pecado cortar cabelo entre as duas pontinhas, para ninguém perceber. Me diga você quem percebe duas pontinhas de cabelo cortado. A rede de comunicação voluntária da minha rua era 3 fofoqueiras que fazia plantão de dia e de noite. Eu passava e meu cabelo, na maioria das vezes, presa, porque eu tenho agonia com calor. Aí eu passava assim, sem nem dizer nada. Aí elas diziam assim: olha, cortou o cabelo, né? Olha, engordou, né? Olha, emagreceu, né? E aí eu percebi que eu era mais observada do que eu imaginava. O cego não grita, não manifesta, não externa. Mas alguém olhou e disse assim: não é esse, aquele cego? Aí alguém olhou e disse assim: rapaz, não é possível, mas até que parece com ele. Uns diziam é ele, outros diziam parece com ele. Aí ele abriu a boca e dizia: sou eu mesmo, sou eu mesmo. Sou eu mesmo, sou eu mesmo, olha isso. Foi cego, mas voltou vendo, pastor. Ele foi com título, mas está voltando com outro. Quando ele foi, alguém dizia é cego, mas agora ele está voltando e está dizendo eu estou vendo. Eu tenho uma palavra de Deus para liberar para você. E se eu fosse você, eu recebia com a mão direita em cima. Porque assim te diz o Senhor: eu estou te desprendendo de alguns títulos que traz vergonha à tua história. Eu estou te desprendendo de títulos que envergonham a tua história. Vão ter que reconhecer: Deus viu ele, fez coisa grande na vida dele. Viu ela, fez coisas grandes na vida dela. Tem título de vergonha caindo por terra esta noite. Ele tem honra para você, ele tem honra para você. Rafa, então você veio lá de Abrão e Lima para dizer para mim e para eles que a nossa parte é ir, a nossa parte não é falar. A nossa parte é só afirmar: sou eu mesmo, sou eu mesmo, sou eu. Cadê você? Cadê você? Cadê você que entende que foi alvo do favor dele? Abre a boca pro inferno ouvir isso. Sou eu, Satanás. Tu pensou que eu ia morrer, mas eu estou de pé. Só quem foi visitado por ele, só quem foi visitada por ele. Acabo agora. Acabo agora. Depois que ele disse: sou eu, eles perguntaram uma hora: se és tu, então nos explica como se te abriram os olhos. E ele respondeu: um homem chamado Jesus fez lodo, untou meus olhos e disse: vai até o tanque de Siloé, lava-te. Então eu fui, lavei e vi. Perguntaram: como que esse homem é alto, é baixo, é gordo, é magro, galego de olho azul, cabelo castanho? O cego disse: ah, isso aí eu não sei. Por quê? Porque quando ele falou comigo, eu ainda era cego. Eu não... Ah, irmão, se tu não pegar isso, acabou. Eu não sei como ele é, mas eu sei o que ele me disse. Eu não sei como ele é, mas eu sei o que ele fez. Eu sei o que ele fez. Eu sei o que ele fez. Perguntaram a ele: onde é que ele está então?
E ele respondeu: não sei. Então levaram aos fariseus aquele que estava curado e disseram assim: isso não podia ter acontecido hoje, porque hoje é sábado, é ilícito, é errado. Irmão, aprenda isso. Todo milagre vai trazer gente para se alegrar e vai trazer gente para questionar. Quando o milagre acontecer, alguém vai te amar e alguém vai te odiar. Se acostume com isso para não morrer de desgosto. E tudo bem, vida que segue. Levaram aos fariseus e disseram: mas não pode acontecer isso, hoje é sábado. Aí quando ele chegou lá, os fariseus olharam para ele e disseram assim: como foi que isso aconteceu? Aí ele pegou e disse assim: um homem chamado Jesus me encontrou no caminho, untou os meus olhos e disse: vai até o tanque de Siloé e lava-te. Aí os fariseus disseram assim: este homem não é de Deus. Ora, quem já viu um homem de Deus descumprir a lei? Tem gente que morre pela lei, pelo protocolo. Se este homem fosse de Deus, ele não fazia milagre no sábado. Diga logo que isto é um pecador, um terrível. Aí o cego disse assim: se é pecador, eu não sei. Mas uma coisa eu sei. O quê? Eu era cego, mas agora eu estou vendo. Os fariseus disseram assim: a gente não acredita que você é cego. Vou mandar chamar sua mãe e seu pai agora, a casa vai cair. Chamaram a mãe e o pai do cego e disseram: esse menino é de vocês? É da gente mesmo. Nasceu cego, ceguinho, não enxergava um palmo. E por que está vendo agora? Isso aí também a gente não sabe. Mas uma coisa a gente sabe: era cego. Eles disseram: confessem que não era assim que aconteceu. Os pais disseram: é de maior, tem idade. Pergunte a ele já pode responder. Voltaram a perguntar ao cego e disseram: quem foi que te curou? Como foi que isso aconteceu? E ele disse de novo: um homem chamado Jesus me encontrou no meio do caminho, untou os meus olhos e disse: vai até o tanque de Siloé e lava-te. Eles disseram: isso é um pecador. Ele disse: é pecador, eu não sei. Uma coisa eu sei: eu era cego, mas estou vendo. Eu estou vendo. Eles insistiram tanto que aquele que antes era cego se encabulou e disse assim: eu estou achando que você está querendo ser seguidor dele também, porque não é possível perguntar tanto de um homem se não tem interesse de segui-lo. Ele disse assim: ser seguidor dele, tu. E ele está nos ensinando uma coisa simples. Se é pecador, eu não sei. Uma coisa eu sei: eu era cego, mas agora estou vendo. Eu vou transliterar o texto na nova linguagem do Nordeste, só para você entender. Essa tradução é minha, eu que inventei. O cego disse assim: se é pecador, eu não sei, mas uma coisa eu sei: eu era cego, agora estou vendo. Mas se ele fosse nordestino, ele ia dizer assim: se ele é pecador, eu não sei, meu irmão. Mas uma coisa eu sei: não dá para desfazer aquilo que ele já fez. Vou melhorar. Pode criticar, mas não pode desfazer. Pode falar mal, mas não pode desfazer. Pode fazer grupinho no WhatsApp, mas não pode desfazer. Pode inventar calúnia no Instagram, mas desfazer não vai poder. Vai ter que descer com ela abaixo. Ele foi visto por ela, foi alcançado por ele, ela foi alcançada por ele. Não pode, mas pelo amor de Deus, fala para pelo menos 3 crentes, bate na mão dele e diz assim: não dá para desfazer aquilo que ele já fez. Não dá para desfazer aquilo que ele já fez. Pula como alguém nessa noite e diz: está feito, está feito, está feito, está feito. Ele faz, ninguém desfaz. Ele faz, ninguém desfaz. Está feito.
Então quer dizer que você não abre mão de declarar aquilo que ele fez, né? O cego disse: abro não. Saia do templo. Saia do culto. Saia daqui. E o cego: eu saio, mas não dá para desfazer o que ele fez mesmo. A gente vai lhe excluir do grupinho. Porque para estar no grupo é muito protocolo, é muita formalidade, é muita bajulação. Tem que dizer mais o que o homem faz do que o que Jesus fez. Aí o cego disse: tô fora, eu vou falar do que ele fez. Eu vou falar do que ele fez. Se na rodinha, se no grupinho, se no ambiente que você está, alguém não aprecia o que Deus fez, levanta e cai fora. Levanta e vai embora. Onde eu for, eu vou dizer: ele fez muito pela minha vida. Ele fez muito pela... Tem mais alguém que recebeu o favor de Deus? Ai, não. Onde eu for, eu digo. Eu era favelada mesmo. Morava lá em cima, no morro, na favela mesmo. A minha rua não era calçada não, era de barro, tinha um rego aberto na frente da minha casa mesmo. Hoje eu vou em púlpitos, em igreja gigantesca, coisa linda, chique, glamurosa, que eu entro e digo assim: meu Deus, mas aonde eu for, eu nunca vou deixar cair em anonimato. Eu era uma cega desprezada no meio do caminho também, mas ele passou e disse: vai aonde eu te mandar que eu me responsabilizo pela tua história. Vai aonde eu te mandar e eu vou mudar a tua. Só se você entende que recebeu alguma coisa da parte dele. Se coloca de pé agora, se coloca de pé. Diga para esse crente que está do seu lado: eu não abro mão de declarar aquilo que ele fez na minha vida. Fala para o que está do outro lado: foi muita coisa para eu ficar calado. Fala com o que está atrás: pode me custar, mas eu não vou ficar calado. Pode me excluir, pode me colocar para fora. Se a presença dele for comigo, eu não vou deixar de falar. Algumas portas precisam ser fechadas para que você tenha uma experiência mais íntima com Jesus. Ele sabia que o nome do homem que lhe curou era Jesus. Ele conhecia a voz, mas ele não conhecia o rosto. Se ele cai na formalidade dos fariseus, de dar um testemunho que se enquadre na lógica, porque eu quero que você entenda: milagre não tem lógica. Enquadrar milagre dentro de uma lógica é coisa de fariseu que gosta de glória e não quer que toda a glória seja dada para Deus. Mas se ele se enquadra no perfil dos fariseus de um testemunho lógico, ele não é colocado para fora. Ele não é expulso do templo. E se ele não é expulso do templo, ele não encontra quem está esperando ele lá fora. Deixa eu te falar alguma coisa. Algumas exclusões foram permissão de Deus para que você se aproximasse de quem estava te esperando do lado de fora. Ô irmão, pelo amor de Deus, segura na mão desse crente que está do teu lado. Eu estou acabando agora, não é papo de pregador não, prometo. Segura na mão dele, segura na mão dela. Aperta a mão dele assim, só para ver se ele está vivo. Porque quem está vivo tem reação. Só não tem reação quem já morreu. Mas crente vivo que vem para o janeiro profético, ele tem glória a Deus na boca, tem aleluia. Esse crente já deu sinal de que está vivo aí do teu lado. Se ele deu sinal de que está vivo, então libera a palavra de Deus para ele. Fala para ele: algumas exclusões foi permissão de Deus para você encontrar quem está te esperando do lado de fora. Deixa colocar para fora, tem alguém te esperando do lado de fora. Deixa te cortar, tem alguém te esperando do lado de fora. O homem saiu.
E quando ele sai decepcionado, resmungando, poxa vida, nem milagre só pode falar, não pode testemunhar, não pode dizer nada, que bando de crente chato, ortodoxo, bando de desviado, bando de gente crua. Ele está andando, está resmungando. Quem está do lado de fora esperando ele? Aí Jesus olhou para ele e disse assim: ei, você crê no Filho de Deus? Aí o cego que agora vê, o cego que agora vê, o cego que agora vê, diz assim: quem é o Filho do Homem para que eu creia? Aí Jesus diz assim: sou eu que estou falando contigo. O texto não diz, mas eu gosto de abrir o entendimento. Quando Jesus disse assim: sou eu que falo contigo, eu imagino o cego dizendo assim. Aí Jesus: o homem que saiu resmungando agora está glorificando, dizendo: além de reconhecer a voz, agora eu sei como ele é em altura, em descrição, em grau, em número. Foi Jesus que me curou. Eu perco o grupinho, mas não perco a presença. Foi ele que me... só se você puder adorar, adore. Só se você puder. Eu vou deixar você fazer festa. Eu vou deixar você fazer festa. Que Deus abençoe a igreja em nome de Jesus.